Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Todo mundo bem? Saudade dos irmãos. Há uma semana que a gente não se via. Há 2 semanas, né, na realidade. Aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, os nossos visitantes. Tá bom? Aqui o Micael também está aqui com a Bia. Paz do Senhor. Sejam com a Bela. Sejam bem-vindos. Também temos lá atrás o Hernani, a família. O Talisson também, sejam bem-vindos, Deus abençoe, todos os demais visitantes, que o Senhor possa falar com você nesta tarde, que é isso que a gente vem buscar à casa do Senhor, não é? A gente vem buscar uma palavra do Senhor para as nossas vidas, vem buscar uma orientação do Senhor para as nossas vidas, é isso que nós queremos hoje, e vamos ler Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, vamos ler a partir do verso 28, Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, a palavra do Senhor para nós hoje. Peço graça e misericórdia que o Senhor possa, de alguma maneira, usar esse vaso de barro para a honra e glória do nome dEle. E a palavra do Senhor diz para nós nesta tarde: vinde a mim todos os que estáis cansados e subcarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Obrigado, Senhor, eu te agradeço pela essa oportunidade de estarmos na tua casa, de estarmos aqui reunidos como igreja, com esses irmãos em Cristo que nós tanto amamos. Pai, que nesse momento a Tua palavra possa vir nos nossos corações como uma flecha, como algo, Senhor, que vai transformar as nossas vidas, Senhor. Pai, nós Te amamos, nós Te adoramos e sabemos, ó Pai, que precisamos tanto de Ti. Por isso, em nome do Senhor Jesus, sê conosco nessa hora e que o Teu nome seja glorificado e engrandecido para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Aleluia, irmãos. Queria que nessa primeira parte da nossa palavra, que nós considerássemos alguma coisa nas nossas vidas, né? Que nós olhássemos para as nossas vidas, e o texto chamou a atenção aqui, um convite para quem está cansado, para quem está subcarregado, e que a gente possa olhar para as nossas vidas e ver aquilo que é a nossa rotina normal, né? Acordamos cedo, trabalhamos, temos os nossos afazeres domésticos em casa, depois vamos dormir, no outro dia a mesma coisa, tudo se repete. E esta rotina, né, que todos nós aqui vivemos, eu acho que aqui ninguém está imune a isso. E muitos de nós às vezes olhamos para as nossas vidas, olhamos para a nossa rotina e pensamos assim: será que é só para isso que o Senhor me fez existir? Né? Será que qual é a razão de tudo isso? Será que Deus me criou para isso? Foi para isso que eu vim ao mundo? Foi para ser mais uma peça nessa engrenagem que parece que todo mundo entra nela, né? Quando somos crianças é uma maravilha, né? Os adolescentes é uma maravilha, não trabalham, eles não têm aquela responsabilidade de ter que... Tem outras responsabilidades, meus irmãos, não me levem a mal. Vocês têm que estudar, ok. Mas vocês não têm que pagar contas, não têm que pagar a renda de casa, né? É diferente. Agora, quando a gente chega à idade adulta, a gente entra num jogo que parece que é impossível sair dele. Entramos numa rotina de vida que parece que não há escapatória para aquilo. Entramos numa engrenagem de trabalho, pagar contas, essa busca interminável por objetivos financeiros e pessoais. E esses mesmos objetivos que nós temos, ao mesmo tempo, nos mantêm nessa prisão rotineira. Ao mesmo tempo, nos mantêm nessa engrenagem que nunca mais acaba. Tem aqui pessoas, por exemplo, que devido ao seu... ao padrão de vida que têm, não podem arriscar sair do trabalho e ganhar menos 100 euros.
porque é tudo tão contado, né? São prisioneiros do seu próprio salário, não podem arriscar nem ficar um mês desempregado, não podem arriscar ficar um mês sem salário. Tal é o aperto e a pressão que as pessoas têm. Entram nessa engrenagem, assumem padrões de vida que, ao mesmo tempo que nós achamos que é bom, esse padrão de vida nos faz prisioneiros, nos faz escravos da nossa vida profissional, escravos do salário que nós temos, porque não podemos regredir. E isso tudo vai nos cansando, tudo isso vai colocando pressão na nossa vida. Ter que ganhar, o ter que pagar, o ter que fazer. E não é só questão financeira, a pressão vem por todos os lados, né? São os filhos também, que às vezes dão trabalho, outras vezes não. Eu acredito que os nossos jovens aqui ninguém dá trabalho. Não sei o que é que os pais acham, se eles dão muito trabalho. Então, quem cala consente, então é porque não dão. Mas tem essa pressão, não é? O pai tem essa pressão. Educar o seu filho, às vezes não são tão dedicados como nós queríamos. É calma. É? Às vezes não são dedicados como nós queríamos. Gostaríamos que eles fossem mais dedicados ainda, quer na escola, quer na igreja. Às vezes ficamos preocupados com as amizades deles. Com quem será que o meu filho anda? Quem que está a influenciar o meu filho? Será que ele está a influenciar? Será que ele está a ser influenciado? Às vezes também são desobedientes. Quem nunca desobedeceu o pai e mãe aqui? De alguma maneira já o fizemos todos, não é? Isso é muito mau. Então isso é uma pressão também que se vai juntando com aquela parte financeira. Mas depois também tem a pressão que um casamento também traz. O casamento também traz desafios. Às vezes o marido puxa para um lado, a esposa puxa para o outro. Parecem que estão ali num campo de batalha. Parece que são quase ali inimigos, com objetivos de vida diferentes, com planos de vida diferentes. Isso acontece nas nossas vidas, às vezes, nos casamentos também. E tudo isso vai acrescentando stress. Tudo isso vai acrescentando peso. Tudo isso vai cansando. Há um dos cônjuges que tem relacionamento com Deus, outro dos cônjuges que não está tão ligado às coisas de Deus. E tudo isso causa um grande canseira espiritual, uma canseira da alma, uma canseira emocional. Até a própria vida ministerial. Até aqueles que servem na igreja, às vezes que se cansam por causa disso, né? É os irmãos que às vezes dão um pouco de trabalho, às vezes liderados que têm dificuldade em lidar com o seu líder, às vezes o líder tem dificuldade em lidar com os seus liderados, né? Às vezes acaba sendo um desgaste para a pessoa. Às vezes são tantas atividades na igreja, tanta coisa, e a gente acaba ficando cansado, porque parece que vemos que os frutos não aparecem. E tudo isso vai desgastando a nossa vida. O problema, meus irmãos, não é o cansaço físico, porque o cansaço físico se resolve. Se eu tiver uma boa alimentação e descansar, eu vou resolver o problema do cansaço físico. Então esse não é o nosso problema. O problema é o cansaço da alma, o cansaço emocional, é o cansaço da mente, dessa pressão que o mundo coloca sobre nós, como profissionais, como pais, como obreiros. E o mundo vai colocando essa pressão toda sobre nós. E talvez alguém aqui já pensou assim, ou está nesse momento a pensar assim: eu estou cansado. Talvez alguém aqui nesse momento possa pensar assim: olha, eu não aguento mais. Não era isso que eu esperava da minha vida. Não foi isso que eu sonhei, não foi isso que eu idealizei, não foi isso que eu planeei. São muitas responsabilidades sobre mim. Talvez você pense assim: é muita coisa em cima da minha vida. Mas Deus, o Senhor Jesus, ele hoje diz assim: olha, vinde a mim. Vinde a mim.
eu sou aquele em quem nada te faltará. Nada. Aquele que te leva a pastos verdejantes. Mas Ele não só te leva a pastos verdejantes, Ele te faz deitar neles. Aquele que te leva mansamente às águas tranquilas. Aquele que refrigera, renova a tua alma cansada. Aquele que te guia pela justiça. Mas Ele diz: vinde a mim. Aquele que está contigo, independentemente da situação que tu estejas passando, independentemente da tua dificuldade, Ele não te deixa, Ele não te abandona. Aquele que te leva a estar sentado à mesa com os teus inimigos, que rompe essa barreira da inimizade e te faz estar em paz até com aquele que tu achavas que não poderia estar, que restaura amizades, que restaura relacionamentos, que restaura casamentos, que restaura relações entre pais e filhos, que rompe as barreiras onde tu achavas que não era possível. Esse é o que diz: vem a mim. Aquele que derramou o seu Santo Espírito sobre ti, que te faz transbordar da sua presença. Aquele que todos os dias te cerca com a sua bondade e com a sua misericórdia. Aquele que nos fará habitar com Ele todos os dias da tua eternidade. Aleluia. Esse é o que nos chama nesta noite. Toda a palavra de Deus é um convite de Jesus para a sua vida. E isso é algo que nós sempre insistimos. Porém, ninguém quer ouvir. Ninguém. Quando o pastor vai à casa de alguém, aconselhar alguém, a pessoa não quer ouvir isso. A pessoa não quer ouvir assim: olha, confia no Senhor. A pessoa não quer ouvir assim: olha, descansa no Senhor. Não. As pessoas querem soluções rápidas. As pessoas querem os famosos 3 passos. 3 passos para a prosperidade, 3 passos para a alegria, 3 passos para a família feliz, 3 passos para um casamento duradouro. Nós queremos soluções rápidas. Nós queremos esfregar a lâmpada e sai o gênio e resolve os nossos problemas todos. É isso que o cristão quer, infelizmente. E às vezes nós fazemos isso mesmo. Como assim não tem lâmpada? Às vezes nós abrimos a Bíblia assim, com o olho fechado, pomos o dedo, olhamos, Deus vai falar comigo. Quem nunca fez isso? Todos fizeram isso. Nós queremos coisas rápidas. Nós queremos coisas para ontem. E nos esquecemos que a caminhada cristã é uma caminhada de descanso. Descanso no Senhor. E o Senhor, Ele faz esse apelo que nós lemos aqui. Um apelo específico para um tipo de gente específico. Jesus não está chamando aqui quem tem tudo certinho. Jesus não está chamando aqui aquele que tem uma vida perfeita, aquele que não tem falhas, aquele que não tem defeitos, aquele que é muito santo, intocável, aquele que é o supra-sumo da santidade. Ele não está chamando esse tipo de gente aqui, porque esse tipo de gente eles acham que nem precisam de Jesus. E esse tipo de gente Jesus chama hipócritas. Você sabe o que significa a palavra hipócrita? Ator. Hipócrita vem de uma palavra grega que significa ator. E você conhece alguns atores por aí que fazem uma vida, que querem aparentar uma vida que não é deles. E Jesus também chama esse tipo de gente de sepulcros caiados. Por trás de uma máscara de confiança e domínio próprio está uma realidade de frustração, de pecado e de podridão. Esses dizem que não precisam de Jesus para nada, que se acham donos de si mesmos. Mas nesse convite o Senhor chama cansados e subcarregados. Cansados e sobrecarregados.
cansados de uma vida sem propósito, uma vida sem sentido. O que é que você espera da sua vida? Que legado você vai deixar? Que impacto você vai deixar na vida daqueles que o rodeiam? Na vida dos seus filhos, dos seus familiares? O que é que você espera da sua vida quando você morrer? Você vai deixar coisas? Vai ser lembrado por aquilo que você tinha? Ou você vai ser lembrado pelo legado, pelo testemunho daquilo que Cristo era na sua vida? Porque isso terá valor eterno. Cansados de uma vida sem esperança. Qual que é a sua esperança? Qual que é a nossa esperança? Se vivemos como nunca tivéssemos necessidade de morrer, como nunca fôssemos morrer, e morremos como se nunca vivêssemos, como deve ser. Paulo diz em 1 Coríntios 13:19, olha, se a nossa esperança em Cristo estiver somente nas coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, existe mais para esta vida e para além desta vida. O Senhor Jesus, Ele não morreu numa cruz para que você vivesse 70, 80 anos aqui nessa terra, sofrendo, trabalhando noite e dia, gastando a sua saúde, gastando o seu vigor. Não foi por isso que o Senhor Jesus morreu numa cruz. E você tem que mudar a sua perspectiva de vida, senão você vai ser um frustrado eternamente. Romanos capítulo 8, verso 18 diz assim: porque para mim tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar à glória que vai ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Vocês, o texto está aqui. Põe no 18, por favor. A glória vai ser revelada aonde? Em nós. A glória é revelada em nós. E essa expectativa dessa glória tem que ser carregada por cada um de nós. Porque a criação aguarda que os filhos de Deus manifestem essa glória. Então, quem pode manifestar a glória do Senhor? Somos nós. A glória do Senhor é manifesta nas nossas vidas. E o mundo lá fora aguarda essa manifestação da glória nas nossas vidas. Quando pregamos não é para a glória de Deus. Quando louvamos não é para a glória de Deus. No comer, no beber ou fazer qualquer outra coisa não fazemos para a glória de Deus. Então a glória de Deus sim pode ser manifesta na vida do crente. E o mundo, a criação, contempla essa glória através da sua vida. Você não é a luz do mundo. Essa luz não é sua. Mas a luz da glória de Deus está sobre a vida dos seus. Não apague essa luz. Deixe brilhar essa luz. Deixe todos verem essa luz que está na sua vida. Mateus capítulo 5, 16 diz: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês pratiquem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Você já se imaginou como o canal por onde a glória de Deus é manifesta na terra? Mas é assim. Essa luz que está em você levará outras pessoas a encontrar a esperança que haviam perdido. Já pensou? Porque é que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2:15 que ele diz assim que nós somos como astros do mundo? Você já pensou porque é que ele disse isso? Porque o crente ele se destaca. Não teve nada a ver com isso. Porque é que Paulo diz que nós somos astros do mundo? Tira a sua mente do século 21 e pense isso numa perspectiva do primeiro século. Como você consegue chegar lá? Será que você consegue esquecer-se que está no século 21 e está no primeiro século? Hoje você tem um GPS no seu carro, tem um GPS no seu telefone, né? O que é que significa GPS? Vocês sabem o que significa GPS? Global Positional System. Traduzido, sistema de posicionamento global. Então, o GPS ele funciona para te mostrar em que lugar estás no mundo e o caminho que tu tens que percorrer até determinado ponto nesse mundo. Antigamente não havia GPS. Vocês acham que havia GPS no primeiro século? Então como que as pessoas se dirigiam, como que as pessoas se orientavam no primeiro século? Através dos astros.
astros. Então, e se eu lhe disser que hoje você é um GPS? Hoje você é um GPS. Porque hoje você tem essa função de mostrar o caminho para quem está perdido. De mostrar a posição que eles se encontram e direcionar para o caminho certo. Então, ser como astros no mundo, não ficar brilhando lá, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a nossa responsabilidade de orientar as pessoas para o caminho certo. Porque quando alguém estava perdido há 2000 anos atrás, ele não ia ver o telemóvel para ver como é que era a morada. Ele olhava para os astros. E os astros diziam, onde é que é o norte, onde é que é o sul, por onde é que eu tenho que ir. E hoje o mundo olha para a igreja. E a igreja indica e mostra ao mundo para onde é que o mundo tem que caminhar. Então você não fique a pensar, eu sou um astro no mundo, então eu tenho que brilhar, tenho que ficar bonito. Não tem nada a ver com isso. Você tem que mostrar para o mundo o que é ser cristão. Tem que mostrar para o mundo como ir para Deus. Tem que mostrar para o mundo tanto que eles estão perdidos e precisam de um Senhor. Hoje, se alguém estiver perdido, será que ele pode olhar para você e encaminhar o seu caminho? Será que você vai ter essa capacidade? Ou vai ser como um GPS sem rede, que está igualmente perdido, como aquele que olha para ele? Você não é o caminho. Nós não somos o caminho, mas nós conhecemos esse caminho. E esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. E você é embaixador desse caminho que dá esperança ao mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Essa é a nossa esperança, a vida eterna. E Jesus nos chama, os que estão cansados. Eu estou cansado. E Jesus me chama. Jesus chama os cansados, os subcarregados pelo pecado, pela escravidão, aqueles que não têm domínio sobre as suas ações, aqueles que não conseguem controlar o que fazem, que não conseguem controlar os seus instintos, não conseguem controlar as suas vontades, estão subcarregados com esse peso, escravos dos vícios, escravos das mentiras, escravos do adultério, escravos da fornicação, do seu ego, das suas vaidades, escravos das suas fraquezas. É esses aí que o Senhor Jesus chama. É esses que o Senhor Jesus diz assim: vinde a mim. Não, mas eu sou muito pecador para ir para Jesus. Não, mas é precisamente tu. É precisamente nessa condição que Ele está-te a chamar, porque Ele sabe que tu precisas dEle. Porque o Filho do Homem não veio buscar o que se havia perdido e salvar o que se havia perdido. E Ele pega numa mulher divorciada 5 vezes e numa situação de adultério e faz dela uma missionária. Ele pega numa mulher endemoniada, que a Bíblia diz que saíram dela 7 demónios, e faz dela uma adoradora, que 2000 anos depois toda a gente sabe o que ela fez. Ele pega num assassino sanguinário, perseguidor da igreja, chamado Paulo, e faz dele um apóstolo. Ele pega num mentiroso, um cobarde, que negou Jesus 3 vezes, que tinha vergonha de assumir Jesus na sua vida, e faz dele o maior pregador da história da igreja. Ele pega num pastor de ovelhas, desprezado pela sua família, e faz dele um rei. Aquilo que você é agora não define aquilo que você vai ser amanhã. O Senhor ainda transforma vidas. O Senhor ainda muda histórias. O Senhor ainda altera situações. O nosso Deus, Ele não mudou, e Ele está aqui nesta tarde para mudar a minha e a sua vida também. E Ele faz um convite hoje. Ele diz assim: vinde a mim. Você que está cansado, sem propósito, sem esperança. Você que está subcarregado pelo seu pecado e pelas suas fraquezas. É você que o Senhor diz: vinde a mim e eu os aliviarei. É só Jesus para nos aliviar. Pare de procurar no mundo aquilo que só o Senhor Jesus pode fazer por ti. Quando as mulheres chegaram ao sepulcro, e a irmã leu essa passagem, mas ela leu
na câmara de Mateus. Eu vou ler na câmara de Lucas, né? Porque os evangelhos é a mesma coisa, filmado por várias câmaras diferentes. Talvez seja uma maneira mais simples de explicar isso. Ela leu na câmara de Mateus, mas eu leio aqui na câmara de Lucas. E quando as mulheres chegam ao sepulcro e veem o sepulcro vazio e a pedra removida, e os anjos aparecem para ela, e os anjos dizem assim: olha, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E nós às vezes estamos como essas mulheres, procurando Jesus, a salvação, o nosso alívio, o nosso descanso no meio dos mortos. Mas Jesus não está no meio dos mortos, Jesus está no meio dos vivos, Jesus está na sua igreja, Jesus está no seu povo, Jesus não está no mundo. Jesus está dentro daqueles que o amam. Então paremos de procurar nos sepulcros aquilo que não está nos sepulcros. Paremos de procurar entre os mortos aquilo que não está entre os mortos. Em ambientes de pecado, em ambientes que nos levam à tentação, em ambientes que nós sabemos que não são benéficos para nós, em ambientes que nós sabemos que vão nos provocar ao pecado, às tentações. Pare de procurar aí aquilo que só Jesus pode lhe dar. Juntos aos vivos, juntos aos regenerados, juntos aos ressuscitados pelo Senhor, que não são perfeitos. Longe de nós sermos perfeitos, longe de nós termos a obra na nossa vida completa. Nós somos falhos, sim, nós erramos, sim, mas nós buscamos Jesus junto com os vivos, com aqueles que um dia disseram assim: Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu te reconheço, Pai, como Filho de Deus que ressuscitou dos mortos. Aqueles a qual o Espírito Santo habita. Esses que continuam sendo homens, continuam sendo mulheres, continuam tendo fraquezas, mas caminham com aquele que vive e que vai aperfeiçoando a sua vida. Colossenses capítulo 3, verso 1 diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Pensem no que é do alto, não nas coisas da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Este convite está presente em toda a palavra do Senhor. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos Jesus Cristo em todas as situações. Por isso que muitas das pessoas não conseguem entender algumas coisas da palavra do Senhor, porque só através de Jesus é que eu entendo a sua palavra. Não tem como eu entender a palavra do Senhor pelo meu raciocínio, pelo meu homem natural. Eu preciso da presença de Deus na minha vida para entender a palavra do Senhor. Eu preciso do Espírito Santo para me levar a entender a palavra do Senhor. E quando eu leio a palavra do Senhor com os olhos abertos por Cristo, eu vejo que esse convite ele está presente em todas as situações da palavra. A Bíblia nos conta, por exemplo, que quando o homem pecou, ele fez para si folhas de figueira para esconder a sua vergonha, para esconder a sua nudez, para esconder o seu pecado. E quando ele faz isso, porque nós gostamos de fazer isso, né? Nós gostamos de tapar o nosso pecado, nós gostamos de tapar a nossa vergonha com folhas de figueira, que poderiam ser para nós os nossos atos de justiça, os nossos atos de boa vontade. Nós achamos que a gente ajuda a velhinha a atravessar a rua, então pronto, eu já paguei por um pecado que eu tinha feito, ou eu dou uma esmola e pronto, Deus já ficou agradado comigo, ou eu dou o meu dízimo na igreja e pronto, eu já estou santificado. E não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas essas são as folhas de figueira que às vezes nós pomos para tapar a nossa vergonha. Esses atos de justiça que se pegam ao homem, porque o homem gosta de atos de justiça. Por isso que muitas pessoas não entendem o Evangelho. Quando a gente fala assim, o Evangelho é crer em Cristo Jesus, reconhecer o meu pecado, a pessoa pensa, só isso? Não, não é só isso, eu quero fazer mais. Eu quero ser participante do Evangelho, mas o Senhor Jesus diz assim, não. É só pela graça. Não é por nada que tu faças, é por tudo que eu fiz. Mas o homem tem dificuldade com isso, porque o homem quer fazer alguma coisa. E isso é tão verdade que isso é um mercado que serve para muitas igrejas. Muitas igrejas estão cheias com pessoas escravizadas. Porque as pessoas gostam de estar escravizadas. As pessoas gostam de fazer alguma coisa para se sentirem mais santos, mais espirituais. Como o homem fez ali umas folhas de figueira para tapar a sua vergonha.
Mas Deus sacrificou um animal e cobre a vergonha deles com as peles desse animal, mostrando lá atrás que só pelo sacrifício de Cristo as nossas falhas podem ser cobertas, as nossas falhas podem ser escondidas, e nunca pelos nossos esforços. Depois do Senhor Jesus, depois Deus decide condenar a humanidade, trazer o dilúvio para destruir toda a raça humana, à exceção de uma família. E Ele chama Noé para construir uma arca e para que todos aqueles que entrassem nessa arca fossem salvos. E hoje nós sabemos que o Senhor Jesus é a arca do mundo condenado. Então Deus lá atrás já estava mostrando o que é que Jesus ia fazer por nós. E hoje apenas uma família se salvará. E é a família de Cristo Jesus. Vocês fazem parte dessa família, meus irmãos. Nós fazemos parte dessa família, porque se nós não fizermos parte dessa família, ficaremos do lado de fora da arca. E a porta vai se fechar e depois não fica à espera de uma repescagem. Vai ser muito complicado isso aí. Então apenas a família de Cristo se salvará. E assim como só houve salvação para quem estava dentro da arca, hoje só há salvação para quem está em Cristo Jesus. Ele é a nossa arca. Mais à frente ele chama um homem chamado Abraão. E diz assim: sai da tua casa, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Mostrando para nós o viver em Cristo é isso. É preciso ter fé. É preciso avançar em obediência, sabendo que Deus é fiel para nos cuidar e nos guardar na nossa peregrinação. Porque nós somos como Abraão, peregrinos e estrangeiros numa terra estranha. Você não é só imigrante em França, porque no Brasil você também é um peregrino estrangeiro. Porque a nossa pátria não é em nações, a nossa pátria é em Cristo Jesus. Então ele nos mostra através de Abraão aquilo que nós somos também. Depois disso, Deus dá um filho a Abraão e diz: olha, entregue esse filho para mim, sacrifique esse filho que eu te prometi. E enquanto ele subia ao monte para sacrificar Isaac, que não seria tão menino como as pessoas pensam, Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão: meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E quando Abraão levantou o cutelo, Deus bradou dos céus e Deus proveu o cordeiro que substituiu o sacrifício do filho de Abraão, assim como também para nós ele proveu o cordeiro que substituiu o sacrifício que cada um de nós devia ter passado naquela cruz. Mas Cristo assumiu o nosso lugar. Aquele que João Batista olhou e disse assim: olha, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse cordeiro, meus irmãos, ele está aqui. Mas ele não está aqui como um cordeiro morto. Ele está aqui como um leão que reina, o qual foi dado o domínio, o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. E ele hoje te faz esse convite. E ele diz assim: venham a mim. Esse é o convite que está de Gênesis a Apocalipse. Venham a mim. Nós estamos tão atarefados com os nossos planos. Nós estamos tão atarefados com os nossos objetivos que nós não conseguimos nem ouvir esse convite. Não, pastor, mas calma aí. Todos aqui já são cristãos. A grande maioria que aqui está, 90%, já entregou a sua vida para Cristo. Será? Será? Nós já aceitamos o convite? Será? Talvez você tenha ouvido esse convite. Talvez você tenha vindo aqui à frente um dia, levantado a mão. Talvez você tenha feito uma oração de confissão. Ou você talvez repetiu aquilo que o pastor falou. Isso tudo é muito bom, meus irmãos. Isso é muito bom. Isso é o primeiro passo de muitos. Mas a maneira como nós vivemos, muitas vezes, demonstra aquilo que nós fizemos de uma maneira tão fútil. A palavra do Senhor diz assim, Romanos 10, capítulo 9, se com a tua boca confessares e com o coração creres. Muitos confessam com a boca, mas não creem no coração. Muitos vêm aqui à frente porque alguém lhes
à frente todos os cultos e levantarem a mão e repetirem uma oração, mas depois ficar do mesmo jeito que estão. Não haver uma transformação das nossas vidas, não haver frutos do Espírito Santo na vida de cada um. O que é que importa? Estamos preocupados em encher a igreja. O que importa é encher a igreja. O que importa é formar Cristo nas pessoas. Cristo tem que ser formado em cada um de nós. E não adianta nós estarmos aqui a insistir com as pessoas para aceitar a Cristo, para isso, para conversar. O que é que adianta isso? A pessoa faz por pressão e depois acaba não vivendo nada daquilo que falou, acaba não honrando nada daquilo que prometeu. Ser cristão é muito mais do que vir aqui à frente e levantar a mão. Ser cristão é muito mais do que derramar lágrimas na presença de um culto desses, que às vezes o louvor é muito bonito. Eu às vezes chorava com música sertaneja quando estava no mundo. E aí? Era salvo por isso? E tem pessoas que choram aqui no louvor e vêm, mas depois não há fruto. Que importa isso para as nossas vidas? Irmãos, nós temos que deixar de ser emocionais e temos que ser racionais. Pense na palavra do Senhor, pense nas promessas que Ele tem para a tua vida e pense na condenação que Ele também tem para aqueles que não querem nada com Ele. E temos que pôr na balança, porque se isso tudo que eu estou a pregar for mentira, ninguém perde nada. Mas se for verdade, você vai perder muita coisa. Uma eternidade de sofrimento, onde a palavra do Senhor diz que há choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes, em que a pessoa vai querer morrer, a pessoa vai querer terminar o seu sofrimento e não vai poder. Agora tu dizes assim, mas que Deus de amor é esse? Que Deus de amor é esse que criou uma humanidade para ser condenada no fogo? Ele não criou a humanidade para ser queimada no fogo. Ele não criou ninguém para ir para o inferno. Mas o ser humano, ele decide ir para lá. Cada um de nós decide ir para lá. Eu ontem dei um exemplo nos jovens. Vamos imaginar que nós poderíamos pegar o conteúdo que está na sua mente. Tudo aquilo que você pensou, talvez bastava só o de hoje. Tudo o que você pensou, talvez só o de hoje. Gravávamos num DVD e reproduzíamos aqui para toda a gente ver. Quem queria ser o primeiro? Ninguém. Tem coisas que você pensa que você tem vergonha de pensar. Tem coisas que você faz que você tem vergonha de fazer. E por isso você põe folhas de figueira para esconder o seu pecado. Mas se não for o sangue de Cristo na nossa vida, o pecado não será tapado, não será escondido. Então, meus irmãos, não vamos nos levar por emocionalismos. A palavra do Senhor diz que o nosso culto tem que ser racional. O nosso Deus, Ele quer que a gente aprenda e medite a sua palavra cada dia. Eu dou glória a Deus porque temos muita gente lá na segunda-feira aprendendo da palavra. Bênção do Senhor. Porque enquanto as pessoas não entenderem que o caminho é o conhecimento da palavra, é difícil nós conseguirmos influir como cristãos. As pessoas gostam de movimento, as pessoas gostam de choro, e tudo isso é muito bom. Mas se a palavra não estiver presente, nada serve. Então que a gente possa verdadeiramente tomar essa decisão consciente daquilo que o Senhor tem para nós. Venham a mim todos que estão cansados e subcarregados e eu os aliviarei. O Senhor quer te aliviar nesta tarde, neste dia. O Senhor quer que tu coloques nele todas as tuas fraquezas, todas as tuas dificuldades, os teus vícios, os teus pecados. Ele sabe. Não precisa esconder. Não precisa esconder aquilo que tu fazes. Não precisa esconder aquilo que tu gostas. O Senhor conhece. E o que o Senhor não quer é que tu sejas um ator, que tu sejas um hipócrita. Apresenta ao Senhor isso. Coloca, olha, Senhor, eu não consigo, eu não sou capaz. E Ele vai trabalhar na tua vida. E esse trabalhar pode ser rápido, pode ser mais demorado, mas a igreja está aqui para te abraçar. A igreja está aqui para te amar, independentemente do teu problema, independentemente do teu pecado. Porque quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Vocês acham que isso só serviu para os fariseus?
Vocês acham que essa palavra só serviu para os fariseus lá atrás? Será que há alguém aqui que não tem pecado? Será que há alguém aqui que hoje talvez já não pecou? Numa palavra, numa ação, num pensamento? Então que a gente possa verdadeiramente ser igreja. E ser igreja é isso. É abraçar. Ser igreja é puxar para dentro. É eu cuidar daqueles que são mais fracos, daqueles que são mais imaturos na fé, eu ter paciência com eles. Às vezes dá vontade de... Mas a palavra do Senhor diz para eu ser tolerante com os que são fracos na fé. Romanos capítulo 14. Que a gente possa verdadeiramente entender que esse chamado do Senhor é um chamado para nós e que vai fluir através de nós na vida do próximo. Vamos ficar de pé, vamos estar passando para a ceia do